Bom dia, meninas! Bem-vindas nessa sexta-feira linda para mais uma terapia pela palavra. Venham chegando que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e real. Bom dia, Josi! A pergunta é: suas ações são guiadas por você ou pelos outros? E aí, a nossa resposta imediata é: não, eu sou guiada por mim mesma, pelo que eu penso, pelo que eu acredito. Bom dia, Aline, bom dia, meninas. A nossa primeira resposta a essa pergunta, título aqui da nossa live: suas ações são guiadas pelos outros ou por você? A primeira resposta é: não, minhas ações são guiadas por mim, eu sou adulta, eu sou responsável. Eu tenho autorresponsabilidade, eu decido o que eu quero para minha vida. Mas aí eu quero trazer para vocês um movimento aqui de pessoas que tinham o seu relacionamento com Deus, tinha a sua intimidade, tinham tudo o que era necessário para que elas então agissem por si próprias, através do que Deus lhes dissesse, né, lhes guiasse. Mas elas eram guiadas pelos outros, achando que estavam fazendo aquilo por elas, mas elas eram guiadas, na verdade, por sentimentos que as pessoas provocavam nelas. Então, é aquela velha máxima, né? Não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz diante disso. Não importa o que as pessoas façam ou quais são as atitudes das pessoas, quais são as escolhas das pessoas. O que importa são as suas escolhas diante delas. E para a gente falar sobre isso, a gente vai seguir aqui no livro de Gênesis, no capítulo 21, seguindo aqui a história de Abraão, Sara, e aí veio então a escrava de Sara, Agar. Vocês se lembram? Teve o filho lá com Abraão, que foi o primeiro herdeiro, né, o Ismael, mas que não era herdeiro legítimo. E aí aqui no capítulo 21, a promessa de Deus se cumpre. Sara recebe então a gestação e dá à luz a Isaac. E aí Isaac, ele segue a Sara segue cuidando de Isaac, Ismael junto, Agar, todo mundo junto, a família toda vivendo ali. E aí chega o momento do desmame de Isaac. E naquela época era usual fazer uma festa de desmame. E aí eles fizeram então a festa de desmame. E aí um dia a Sara pega Ismael, que era o filho de Agar, a escrava, caçoando, debochando de Isaac. O que Ismael estava fazendo não sabemos. Mas aqui a gente já vê uma primeira motivação. Imagina só, Isaac, filho que não era o herdeiro legítimo, né? Então era um filho meio que como uma consolação ali para aquele pai que não tinha conseguido gerar com a sua esposa, e que até o nascimento de Isaac, ele era ali provavelmente o preferidinho ali da tribo, né? Todo mundo mimava Ismael, certamente, né? Toda criança quando chega a gente já dá aquela mimada. Imagina então o filho do Abraão, né? Então Ismael devia ser mimadinho ali, bem cuidado por todos, respeitado por todos, mas aí chega Isaac e tira o posto de primogênito preferido de Ismael, porque na verdade Isaac é o primogênito legítimo. Ismael certamente sentiu o quê? Ciúme. E isso aconteceu depois da festa em que Isaac ia ser desmamado e tal. Então eu imagino todos eles em festa, todos eles na maior comemoração, na maior alegria por Isaac, e Ismael lá de ladinho, né? Imagina o filho da escrava lá de lado, jogado num canto, e Isaac lá em evidência. E aí é o primeiro sentimento que eu identifico aqui, a primeira ação. Ismael, por si só, talvez não fizesse nada para Isaac. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino, né? São irmãos, talvez eles até tivessem um bom relacionamento ali como irmãos, mas o ciúme fez com que Ismael caçoasse de Isaac. Então, o ciúme, a inveja, todo aquele sentimento que vem de fora.
E aí eu quero perguntar para você, quantas vezes você, por ciúme, acabou fazendo coisas até mesmo para pessoas que você ama, ou com pessoas, ou que acabaram prejudicando a você ou as pessoas que você ama, porque você não deu conta daquele sentimento que te invadiu, daquele ciúme, daquele sentimento ruim, contrário ao amor, contrário ao pertencimento. E as pessoas sentem ciúme, sabe por quê? Porque não tem noção de quem são, não tem noção do seu lugar no mundo, não tem noção da unicidade, da individualidade e do quão preciosas são. Porque não importa a história que fulano, ciclano, beltrano estejam vivendo, o que importa é a história que Deus tem para você. Então, se você tiver contato e conexão com esse Deus maravilhoso que te diz exatamente quem você que revela a sua identidade, revela planos que tem a seu respeito e para a sua vida. Se você estiver em contato com isso, responde para mim, vai ter espaço para ter ciúme de alguém? Vai ter espaço para você olhar para a vida de alguém, sentir inveja e ser movida por esse tipo de sentimento? Não vai ter. Eu posso te garantir isso, não vai ter. Você vai olhar, você vai vibrar com as conquistas das outras pessoas, você pode até se espelhar e ter outras pessoas como parâmetro, mas não sentir o sentimento ruim, contrário à vida, contrário ao crescimento, à evolução. Mas aqui Ismael, por ciúme, caçoou de Isaac. E aí veio Sara. Sara viu e ficou doida da vida, ficou muito brava. E ela foi reclamar com Abraão e falou para ele: livre-se dessa escrava e do seu filho. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com o meu filho Isaque. Ira, raiva. Precisava expulsar o Ismael e a Agar lá do meio deles? Precisava de tudo isso? Não precisava. Por lei, por direito, o filho de Sara já era o herdeiro legítimo, já era o primogênito legítimo de Abraão, filho do casamento de Abraão. Então havia já um lugar todo especial destinado a Isaque. Ela não precisava escorraçar Agar e Ismael lá do meio daquela família, mas a ira cega a gente, né? Quem nunca aqui teve qualquer ação que você fez assim, naquele momento de raiva, que sobe aquele negócio? Eu, como vocês sabem que a gente já falou aqui, né? Sou sanguínea, colérica, então imagine que quando eu fico estressada, incomodada com alguma coisa, eu preciso realmente trabalhar aquilo dentro de mim, acomodar aquilo dentro de mim para não reagir imediatamente ao incômodo. Porque o meu movimento é de reagir imediatamente, é de já falar o que eu penso, já... Nossa, e antes, né? Antes de ter autoconhecimento, antes de encontrar equilíbrio, antes da maturidade, até mesmo da idade que vem, que nos ensina, a vida nos ensina muito, eu era muito do pá, toma lá da cá. Chegou, levou. Bateu, levou. Eu era conhecida como a esquentadinha mesmo. Ah, essa daqui é esquentadinha. A minha avó, e aí vem a questão de legalidade, né? O que a gente falou nas lives passadas de repetição de padrão. A minha avó falava assim pra mim: ai, já vem a Ivanzinha. Por quê? Porque o meu pai é muito bravo, meu pai é esquentadinho, é todo arrepiadinho, e eu fazia igual. E aí eu ficava mais brava ainda, porque eu tinha problemas com meu pai, com o jeito dele. Claro, dois bicudos não se beijam, né? Então a gente tinha problemas. Então quando ela me chamava de Ivanzinha, meu Deus, daí que eu ficava com mais raiva ainda. E aquela raiva, aquela ira me cegava. Gente, como é difícil você ser escravo de sentimento que você não domina, que você não gerencia. Vocês passam por isso? Vocês já passaram por isso em algum momento? Como é ruim. Eu tô falando aqui de ira, que é algo muito inerente aos meus tipos aí de temperamentos,
Mas tem outros sentimentos, tem pessoas que são mais melancólicas e que lidam muito com a inveja, com o sentimento de menos-valia, com o ciúme, lidam muito, aí ficam quietas. Ó, Aline, aqui, sim, me vejo nas suas palavras. Aline, bem-vinda ao time, mas boa notícia, viu? Eu administrei, aprendi, com a ajuda de Deus, com a ajuda de todo o conhecimento adquirido, e hoje, graças a Deus, eu consigo não reagir por impulso, entende? Consigo não vomitar nas pessoas aquilo que eu penso, do jeito que eu penso, porque eu aprendi. Eu aprendi a enxergar além do que se está apresentando, eu aprendi a respirar um pouco, pensar antes de dizer, antes de falar, pensar se a minha percepção é a correta. Às vezes a gente dá uma escorregadinha, dá, né? Porque ninguém é perfeito, não é verdade? Mas, na maior parte do tempo, eu consigo sim administrar isso de uma forma muito maravilhosa. Aline, preciso trabalhar isso em mim. Aline, é muito importante. Sabe por quê, Aline? Vou te dizer, trabalhar isso traz para você uma sensação de liberdade e de paz. Porque antes, quando eu era esquentadinha e alguém virava para mim e falava assim, nossa, mas você falou tal coisa, tal coisa. Às vezes eu ficava até na dúvida se eu tinha falado mesmo ou se eu tinha falado desse jeito mesmo, porque às vezes eu pensava assim, não, mas eu não estava pensando isso, mas será que eu falei isso? Mas será que do jeito que eu falei a pessoa entendeu isso? E ficava aquela confusão e a culpa, né? Culpa em todo o tempo. Com o trabalhar, Aline, com o autoconhecimento e você então se tornando senhora de você, né? Depois do Senhor que vem em primeiro lugar, né? Nesse senhorio da nossa vida, depois dele a gente é que tem que ter o nosso domínio próprio, certo? E é ele quem nos entrega esse domínio próprio. Então, depois da gente se submeter ao domínio dele, o domínio é nosso. E aí o que acontece? Depois que eu aprendi isso, hoje em dia, se alguém virar para mim, mas você falou isso, eu consigo parar, me lembrar, olhar, falar, não falei isso desta forma, ou talvez não tenha me feito entender, mas olha, o que eu falei foi isso, e muitas coisas se esclarecem, né? Por quê? Lembra que eu falei nas sessões passadas? Nas sessões, eu sempre acho que a gente está em sessão de terapia mesmo, gente. Lembra que eu falei nas lives passadas que muitas vezes a gente se modifica, a gente se transforma, mas as pessoas, elas estão acostumadas com aquele nosso modo de funcionamento. Então, cria-se um estigma. Então, quando você tem o estigma de bravinha, de arrepiadinha, como meu marido fala, ele fala arrepiadinha. Quando tem esse estigma, mesmo quando você não está nesse movimento, as pessoas, por defesa delas, acabam te acusando. Já aconteceu isso com vocês? Muitas vezes aconteceu de repente, porque eu sou firme, eu falo com firmeza, eu falo de forma direta, eu não sou de lenga-lenga, de nhenhenhê. Mas muitas vezes, nos momentos em que eu não tinha esse autocontrole, tudo isso vinha regado com muita grosseria, porque era daquele jeito muito ruim de falar. Hoje em dia, eu continuo sendo eu, porque a primeira coisa é a gente abraçar quem a gente é. Se você não é uma pessoa mais melancólica, mais fleumática, então você vai ter uma fala mais firme. Só que firmeza não tem a ver com grosseria. Então, você falando com firmeza, mas as pessoas que estavam acostumadas com o seu modo anterior, e isso inclusive virou defesa para essas pessoas de, mas olha só como que você fala comigo, elas continuam te colocando no mesmo lugar. Isso já aconteceu comigo. Mas olha só, não precisa falar assim. Aí eu paro e falo, mas assim como? Assim como? Me explica. E assim, e aí a pessoa já não sabe nem falar e nem explicar, porque não existe mais o assim. Você já é outra pessoa, você tem domínio de você, mas a culpa que fica sobre você, ela vai se manter. Ela vai se manter porque as pessoas estão acostumadas e para as pessoas é até confortável te colocar nesse papel. Então, à medida que você se conhece, aprende a lidar com você, aprende a lidar com esse tipo de situação, você consegue se posicionar e falar não.
Desculpa, mas aqui, agora, essa aqui sou eu, é o meu modo de funcionamento. Não estou sendo desrespeitosa, mas eu não falo assim, né? E tem pessoas que são mais delicadas também. Quando eu falo gente, entenda, não tô julgando, tá? As pessoas e nem falando mal de quem é mais delicado. É só uma forma de expressão, mas tem pessoas que são mais delicadas, são mais gentis e menos enfáticas ao falar. E aí também tem pessoas que julgam essas pessoas. Ai, você tem que ser mais firme, você tem que ser... Gente, a ideia aqui é que você não tem que ser mais nada, você tem que ser você. Porque quando você estiver diante de Deus, ele vai cobrar de você que você tenha sido você, quem ele te criou para ser. Porém, a nossa natureza é caída, eu sempre falo aqui, o nosso coração é centralizado, então a gente vai ter alguns movimentos aí que a gente vai precisar melhorar, mesmo sendo nós mesmas. E aí, a gente vai buscar essa melhora, a gente vai buscar entendimento, vai buscar compreensão daquilo e se posicionar de uma forma melhor sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa essência. Então, quem é da firmeza vai falar com firmeza, quem é da doçurinha vai falar com doçurinha. E tá tudo certo. O importante é você ser fiel a você. E aí aqui... Aline, meu Deus, eu preciso mudar isso urgentemente. Aline, querer mudar já é metade do caminho andado. Agora é só se posicionar aí atrás dessa mudança, sabe? E aí o que acontece então, né? Sara, por ira, vai lá e fala para Abraão, manda os dois embora. Não quero saber desse menino aqui. E Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. E aí, num primeiro momento, né, ao ler isso aqui, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, mas ele ficou aflito, mas mandou o menino embora, mesmo sendo filho dele. Poxa vida, aí vem julgamento. No primeiro momento você olha e você pensa em covardia, em falta de proteção, que é algo que a gente também costuma fazer. E isso de forma geral, gente, tá na gente, sabe? É enraizado no ser humano a necessidade de julgar o outro. A gente tem a mania de julgar, de não olhar o que está por trás de todas as ações. Mas aí quando você vê, logo em seguida... Você vê uma conversa de Deus com Abraão e Deus fala assim para ele, não fique assim por causa do menino de sua escrava, faça o que Sara diz, sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Então, aí logo em seguida a gente vê que Abraão se levantou cedo no dia seguinte, arrumou as coisas lá, arrumou um pão, uma água, deu para eles e mandou eles embora. Cruel, né? Mas os desígnios de Deus a gente não conhece. A nós só cabe obedecer, só cabe aceitar, ainda que a gente não compreenda. E ele seguiu a ordem de Deus. Então ele estava apreensivo por causa do filho dele, mas Deus falou com ele, vai, faz o que ela está dizendo. E assim foi. E aí a gente vê então que quando eles estão no deserto, Agar e Ismael, Deus vem e cuida deles. Então, assim, ações que são movidas diretamente por nosso desejo ou que são movidas por estímulos externos, tudo isso está sendo avaliado, está sendo olhado, está sendo pesado a partir da intenção do teu coração. Aquilo que a gente falou antes. Claro que não dá para viver de intenção, a gente tem que viver por ação, né? Então não adianta você ter intenção de fazer algo legal e fazer algo ruim. Ou não adianta você fazer algo bom, mas que você estava ali com a intenção que não era tão boa. Então assim, o ideal é você casar isso, existe a intenção do seu coração, existe aquele movimento e você colocar ação nessa intenção, porque a intenção sem ação não serve de nada, assim como a fé sem ação é morta, certo? Então não adianta, você tem que seguir na intencionalidade, buscando a direção de Deus,
fazendo aquilo que ele tem realmente para você, aquilo que você entende que vem dele, mas existe uma parte que cabe a ele. A parte que cabe a ele é te dar condições, te dar meios, abrir os caminhos aí, te dar força, te dar direcionamento. E a parte que cabe a você é agir, é sair desse lugar que você tá e se colocar em ação para que aquilo aconteça. E aí, quando a gente vai para o deserto, a gente vê o quanto Deus cuida de nós. Ele cuida de nós em todo o tempo. Até quando a gente, por muito medo ou por cansaço já de sofrimento e tal, a gente acaba entregando os pontos. Deus vem e fala, vamos que eu tô com você. Quem sente isso aqui? Vamos que olha, quando suas pernas cansam, você não consegue mais andar, é ele que vem, te pega no colo e te leva. É ou não é? Quem aqui já se sentiu carregada pelo Senhor? Eu me senti literalmente carregada. Quando realmente eu não tinha pernas. Que foi o momento que eu comentei com vocês em lives passadas aí. Do acidente. E eu correndo risco ali de ficar paralítica. Mas eu sentia Deus me pegando no colo assim, e me embalando. E eu sentia uma certeza. E eu falava, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque eu tô no colo do Pai. Tô no colo do Pai aqui, vai dar tudo certo. Isso me impediu de sentir medo? Não. Me impediu de até entrar em desespero em alguns momentos? Também não. Eu sou humana, eu sou falha, né? Nosso coração tem lá suas dúvidas e suas questões, mas aí quando você se conecta com Deus, vem a paz. Aquela paz que realmente excede todo entendimento, que nem você explica. Você fala, eu não sei. Eu não sei o que eu tô sentindo, como que eu tô sentindo, eu só sei que eu tô sentindo. A Josi falando, o melhor lugar do mundo é no colo do Senhor. É isso mesmo, não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor, não tem lugar mais seguro. E nós, mulheres, hoje em dia, somos muito cobradas para sermos fortes, para sermos realizadoras, para, mata no peito a bola e faz o gol, como dizem, né? E para a gente ocupar lugares que não são nossos, não que a gente tenha restrição de lugares, entendam, eu não tô aqui dizendo que existe restrição para você, mas eu tô te dizendo que Deus te fez mulher. Você tem a sua parte sensível, você tem a sua parte que precisa ser cuidada, amada, precisa realmente de colo. E aí, às vezes, você olha para a sua vida, você não tem colo. Você não tem para que colo correr. Você não tem quem faça isso por você. Mas, gente, basta que você vá ali, para o seu secreto, para o silêncio com o teu pai. Fecha os olhos e, se imagina no colo dele. E você vai sentir esse colo. E esse colo vem e te traz consolo, e te traz tranquilidade. É tão maravilhoso se permitir ir para o colo do Pai, gente. É muito maravilhoso. E foi isso que Agar fez aqui no deserto. Chegou o momento, o pão acabou, a água acabou, ela colocou o filho dela debaixo de uma árvore. E estudiosos dizem que nessa época, Ismael não era um bebê. Quando você fala, a Bíblia fala, né? Colocou o menino debaixo da árvore. Ele não era um bebê, ele não era pequenininho, ele já era grande. Mas para ela tê-lo colocado debaixo da árvore, eu já imagino, isso não está na Bíblia, tá, gente? Eu vou lendo aqui e vou imaginando as cenas aqui. Eu imagino que ele poderia estar fraco já, ficando desidratado no deserto. Imagina aquele calor, sem água. Então ela coloca ele lá debaixo da árvore e aí ele começa a chorar, porque a Bíblia fala assim, mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora, levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Veja, ele não falou para ela, continua aí dando uma descansadinha, Agar, que eu tô cuidando de tudo aqui para você, né? Não. Ele falou, Agar, filha minha, eu tô ouvindo o teu filho, eu tô sentindo a sua dor. Mas levanta, pega esse menino, abraça ele e acredita. Faz o seu movimento. E aí, no momento em que Deus fala isso, na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o
o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Deus fala para ela, levanta, abraça seu filho, faz o seu movimento e ó, pá, abre os olhos dela. E aí ela vê. Imagina, gente, vocês conseguem imaginar a cena, gente? Aquele deserto, sabe quando você tá na praia, assim, com muito calor, o sol muito forte, que você olha pra areia e fica aquele ar como se tivesse um vapor, assim? Vocês já viram isso, aquele negócio assim? Eu imagino no deserto Agar tendo essa visão, assim, ó. Aquele ar, assim, eu não sei como chama isso. Se alguém souber, fala aqui pra mim. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Fica aquele arzinho assim, parecendo um vapor. E aí eu imagino a Agar lá no deserto olhando esse negócio assim, esse vaporzinho de tanto calor. O filho dela ali sentado debaixo de uma árvore, desnutrido, desidratado. Ela cansadíssima, morrendo de medo do amanhã. E Deus fala para ela, levanta, abraça seu filho. E ela obedece, ela faz. E aí de repente ela olha de novo, onde só tinha um vaporzinho lá, aquele calorão. E vê a água, vê um poço de água. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Você tá olhando aí para tudo que te fizeram, para o que a vida fez, e tá tudo ruim, tá tudo difícil, e você olha para você, inclusive, para o seu movimento aí, como falamos aqui em relação a ser explosivo, em relação a ter uma reação diante dos estímulos externos do jeito que você não gostaria, e você olha e não vê nada além de deserto e aquele vaporzinho, dizendo para você que olha, tá quente pra caramba, o sol tá escaldante, não tem água e você vai morrer aí nesse deserto. É essa a sua sensação? Então eu quero te dizer, levanta, se abraça, abraça você mesma, abraça a criança interior que existe em você, essa criança aí que traz todos os traumas que fazem de você uma pessoa triste, uma pessoa agressiva, uma pessoa que ataca para se defender, ou uma pessoa retraída, uma pessoa que não se defende de forma alguma. Não importa que tipo de pessoa você é, não importa o que a vida fez com você, o que as pessoas fizeram com você, importa o que você faz diante disso. É isso que tem valor, é isso que vai tirar você desse momento aqui e te levar para o seu poço, como Agar. Te levar a olhar para o deserto aí, ao invés de ver só o ar ali, o vaporzinho do calor, ao invés de você enxergar só isso, e areia, e calor, e deserto, e morte, você vai enxergar o oásis, você vai enxergar o lago, você vai enxergar o poço, vai enxergar a vegetação, vai enxergar novidade de vida e vai enxergar recomeço. É isso que eu quero deixar para você hoje. Sabe, gente, eu penso que às vezes a gente dá mais valor para o que a vida faz, para o que as pessoas fazem, do que para aquilo que Deus é. Ele é. E o que Ele promete, Ele faz. O que Ele oferece, Ele é. Então, não dê demasiado valor à vida, aos acontecimentos, ao que as pessoas fizeram. Dê valor a quem Deus é na tua vida, a quem você é nele. Porque independentemente do que aconteceu, independentemente do que te trouxe até aqui, Ele é. Ele é fiel, justo e maravilhoso para cumprir na sua vida tudo o que Ele tem para você. Mas para isso, assim como Agar, que precisou juntar o resto que tinha nela, levantar, porque a palavra fala que ela deixou Ismael debaixo de uma árvore e andou para longe dele, porque ela não queria ver o filho dela morrer. Então ela teve que juntar todas as forças dela diante daquela palavra, levantar de onde ela estava, naquele calor absurdo do deserto, caminhar de volta para Ismael. Ai, Manuela, Manu, oi Manu, parabéns pelo trabalho, obrigada Manu, um beijo, que bom ver você aqui, viu? Então, gente, ela teve que juntar todo o resto de força que tinha nela para sair de onde ela estava e caminhar até onde estava Ismael, abraçar o menino, obedecer a ordem do movimento para depois Deus abrir os olhos dela e falar, olha ali, eu tô aqui para te ajudar e eu trago água para o seu deserto. Então, meninas, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Não importa o quão quente tá por aí.
Ele é oásis no seu deserto. Não dê mais valor para a vida e para as pessoas e para os acontecimentos e para as ações que as pessoas fazem e que movem em você sentimentos ruins. A hora que bater, trabalha aí dentro de você e devolve o que tiver de melhor. E pense que você está fazendo isso não só pelo outro, mas principalmente por você. Porque o outro não pode definir quem você é. A vida não pode definir o que você faz e quais são os seus resultados. Quem define é você. É o seu posicionamento diante de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha encontrado. Olha, Dri, a frase da Dri, minha querida, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Dri, é verdade. É verdade. Para quem não sabe, não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor a Dri, mas a Dri é minha prima, minha irmã, que passou por uma questão muito, muito delicada e de uma forma tão maravilhosa, tão maravilhosa. Dri, como eu tenho orgulho de ser sua prima, Dri. Olha, me fez chorar aqui agora. Dri, como você é incrível, que mulher incrível você é. Que orgulho eu tenho de ser sua prima, o quanto eu aprendi com você no seu processo. Gente, diante das impossibilidades da vida, quem determina o que vai acontecer a seguir é o nosso posicionamento diante de Deus. E a Dri, essa frase aqui da Dri, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, é o que ela sempre falou durante todo o processo dela. Você é minha inspiração, Pri. Ah, meu Deus! Ô, Dri, obrigada. Nossa, eu te amo tanto, Dri. Eu aprendi tanto com você, você não faz ideia. Nossa, como é bom a gente ter perto da gente pessoas que nos inspirem, pessoas que nos elevem, pessoas que façam, gente, transbordar em nós o que a gente tem de melhor. Então, se você tem aí pessoas, também te amo, Dri. Se você tem aí pessoas que estão despertando em você o seu pior, posicione-se diante delas. Não deixe que o veneno delas invada o bem que há em você. E se você tem pessoas, assim como eu tenho aqui a Dri, minha irmã também que entrou aqui, a Aldrinha, nem sei se ela tá aqui, e tantas outras queridas da nossa família, mulheres fortes, mulheres maravilhosas, mas que sabem o seu lugar de filhas e no colo de Deus, mantenha, conserve, abrace essas pessoas, traga para perto. Porque, vou terminar com essa frase aqui da Dri, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E a gente precisa manter perto de nós pessoas que nos lembrem disso em todo o tempo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por essas queridas que estão aqui. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós e por toda a informação e direcionamento que o Senhor está nos trazendo nesse estudo de Gênesis, Deus. Gênesis é o começo, o Senhor é o começo, o meio e o fim. E é debaixo da tua direção que nós queremos seguir. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, meninas! Irmã, um beijo, te amo! Um beijo, meninas! Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e na segunda-feira a gente retoma então os nossos estudos de Gênesis, tá bom? Beijão! Fiquem com Deus, até a próxima, gente! Tchau, tchau!